Si queréis. ¿Por qué? La predicación del creer al confiar en Dios. Eso es lo que pasa, dice el Señor, con los que me conocen de lejos. Creen, pero no confían. Es como saber que hay una fogata lejos. Sabes de Jesucristo, sabe quién es Él, sabe lo que ha hecho, pero no tienes una relación con Él. Entonces, el Espíritu Santo me ayuda a tener una relación con Él, con vosotros con Él, así como tengo yo, de rodillas en la habitación secreta. Es ahí donde se corren las fuerzas. Al final, la salvación es individual, es tú y Cristo. Y hoy vamos a Señor me ha dado la palabra de la predicación. Es ahora, después de haber escuchado todo eso, la base, tenemos certeza de nuestra salvación. Si hoy es nuestro último día en la tierra, si nos vamos a morir hoy, ¿tienes la seguridad de que vas a ser salvado? ¿Estás seguro de eso? ¿Tenéis la seguridad? Entonces hoy lo que vamos a hacer es una autoanálisis para salir de aquí con la seguridad que somos salvados. Y los que no tienen la seguridad, que hoy a la noche se posen y digan: Señor, mientras la gracia está abierta, yo quiero cambiar, me falla eso de la palabra que tú has dado al hermano Bruno. Quiero mejorar, porque la gracia no está abierta. Cristo vino para los pecadores, no para los sanos. Entonces está abierto, basta buscarle. El que pasa es que la gente no le busca. Por eso muchas personas preguntan: ¿no hay milagros como antes? ¿No hay curas como? ¿Por qué? Porque nadie quiere pasar más que 5 minutos con el Señor. Un relacionamiento exige tiempo. Si tú, un ejemplo, estás casado con tu esposa o con tu esposo y no le dedicas tiempo y haces todo, pero no le dedicas tiempo, ¿qué pasa con ese relacionamiento? Él muere. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. La obra es de Él. Él es el que nos llena, Él es el que nos da fuerza. Cansado de ver líderes e pastores: nossa, estou cansado. Ministérios, atividades assim. E presença de Deus, zero. Ou seja, hacen a obra para Cristo, trabalham com Cristo, trabalham para Cristo, pero sem Cristo. Então, o primeiro é rodilha do suelo e consultar com ele: Senhor, me passa isso, devo fazer, não devo fazer, Senhor, me passou isso, me passou isso. Cuéntale como se fuera una persona. Él es la tercera persona de la Trinidad, el Dios vivo. Cuéntaselo todo. Aprendamos a no contar a los hombres y sí a Dios, porque Él es eterno. Hoy yo estoy, mañana está el hermano, el otro, luego Él se va y todo lo que le has contado se desvanece, pero todo lo que cuentas a Él es eterno. Al final vamos a pasar con Él la eternidad, y la eternidad empieza ahora, hoy, no es mañana, porque Satanás no promete ser Satanás, igual hoy es tu último día. Entonces vamos a hacer la análisis que el Espíritu Santo me ha dado. Hoy la prédica va a ser mitad alegórica, mitad literal, ¿vale? Para los que no están acostumbrados, el Señor me pone a predicar enseñando. No uso tanto la alegoría y rellenando huecos, repitiendo palabras. El interés es que aprendáis, hagáis y dices: nossa, yo quiero hacer eso, yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero el relacionamiento con Cristo. El primer paso. Porque mientras Moisés no dio el primer paso, no se abrió el mar. Y Dios le ha dicho: Moisés, ya me tienes, ya me conoces, da el primer paso. Hoy es el día de dar el primer paso. En vuestra habitación: Señor, eis-me aquí en la habitación secreta. Clamo a ti, quiero tener una experiencia si aún no lo tienes. Nunca es tarde. Entonces vamos a hacer la autoanálisis para salir de aquí con la certeza de que somos salvados. La certeza de la salvación está eficaz, que el Señor está con nosotros. Yo pido también que si queréis mirar en las Biblias, sería maravilloso. 2 Coríntios, vamos a mirar 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Vai ser nosso versículo base, ¿vale? Porque o Senhor, Ele não quer que tenhamos dúvida. Que quando llegue nuestra hora, vosotros não conheceis mi testemunho. Quando chegou minha hora, eu não pude dizer: correr la buena carreira de la fé. Tinha medo, e Deus me deu uma oportunidade. Então, eu quero cambiar isso para minha vida. Há uns 2018 me passou. Então, quando chegue minha hora, que eu tenho uma sonrisa de aqui a aqui, com a plena segurança que eu vou junto com o Senhor. Então, para ter essa certeza. Então, o Senhor não quer que tenhamos medo. Ele é um Deus de ordem. Ele quer certeza de que somos salvados. Dice a palavra: examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe, provaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está em vosotros, a menos que estéis reprovados. Ou seja, Cristo vive em mim, Cristo vive em vosotros. Temos que ter essa plena segurança. E vivimos por Cristo e para Cristo, en Él e por Él. Então, o chamado de Deus é o seguinte: hoje Deus nos invita a examinar-nos, não para viver com temor, sino para asegurarnos que nossa esperança está depositada em Jesucristo. Se ao escuchar essa palavra, o Espírito Santo que habita em vosotros te mostra que há áreas de tu vida que necessitam arrependimento, não endurezcais vossos corações. Hoje à noite, Senhor, eu muitas vezes digo, ablanda mi coração, porque por as pruebas, por soportar, a vezes sim pensa em endurecer, ablanda, Senhor. Eu pido, porque todo aquele que pida, se é para a obra, e se é para o irmão, e se é para o Senhor, Ele lo hace. O que passa é que a gente pide muitas coisas para benefício próprio. Então, a intenção aqui é estar firmes em la linha de Cristo. Cristo é o alvo, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. E se passa, que o Senhor nos enderece, porque o Espírito Santo é nossa guia, nosso refúgio, nosso ajudador. Tirar de Ele está aqui para isso, Ele tem sua função, Ele nos ajuda, é nossa ajuda idônea, é nosso ajudante, é nosso amigo. O Espírito Santo é todo. Tanto é que a Bíblia diz que quando Ele sente quitado do mundo com a igreja, ai do mundo, dulce es vivir com a presença do Espírito Santo. Como se faz isso? Nosso corpo é o templo, Ele habita, o coração é onde tu sacrificas todos tus desejos e tus voluntades. O reino de los cielos se toma por la força de dizer, se antes bebia, não bebo mais, porque o Espírito Santo me ajudou a transformar-se. Se antes eu me vendia por um cacho de pão, já não lo hago mais, porque o Espírito Santo te limpia de dentro para fora. Uns mais rápido, outros mais lentos, como eu. O Espírito Santo tardou 7 anos em conseguir limpiar-me. E aún tenho muito que transformar-me. E estou na luta. Se peco é sem querer chegar a este nível para agradar aquele que me sostiene. De isso se trata, irmãos. E se digo algo aqui que não está de acordo com a Bíblia, falamos depois. Me corrige e eu estou disposto a retratar. A palavra do Senhor. Então, hoje é o dia de volver ao Senhor. A Bíblia disse: examinaos a vosotros mismos se estáis em la fé, como hemos leído. Então, não é que Deus nos deixa ciegas, Ele nos dá pautas para ir examinando-nos. É como quando estás na universidade, ou quando estás em um curso, aprendes e te examinas, e na caminhada com Cristo é assim, é um aprendizagem. Então, o Senhor nos ajuda, e a voz do Espírito Santo nos diz: opa, isso não está bem, isso está bem. Temos o Espírito Santo de Deus dizendo-nos como andar em uma vida recta, porque Ele habla aqui, é que hace falta escuchar a voz de Deus. Ela ajuda a callar o ruído e nos ajuda a estar mais sensíveis para escuchar e sentir a presença de Deus. Hacer ayuno, aunque sea de decir, mira, me amo el chocolate, e como todos os dias, pero vou estar essa semana para dizer ao corpo que quem manda aqui é o Espírito, porque o Espírito está listo, pero a carne é débil. Vimos. E também declara em Juan, capítulo 6, versículo 37: todo el que Padre me dá, vendrá a mim, e el que a mim viene, não le echo fuera. Ou seja, se estamos todos aqui, é porque Deus quer algo com nós outros, temos um propósito. Em uma habitação secreta de rodilhas é onde perguntamos: Senhor, quais são meus dons, quais são meus talentos, que devo fazer? Estou limpo delante de Ti, como estão minhas vestes? Uma vez eu perguntei ao Espírito Santo, há uns anos: Senhor, como estão minhas vestes? Em sonho me mostrou que estavam manchadas de marrom. Despertei triste, chorei, e pouco a pouco pedi a Deus que me limpiara. Hoje o Senhor me mostra que estão brancas, limpas. És uma pessoa do Espírito Santo de Deus, hablar com Ele. Aunque não le escucheis ao princípio, aunque não le veáis, Deus escuta. Salmo 34:15. Os ouvidos do Senhor estão sobre os justos, os olhos estão sobre os justos e os ouvidos atentos a seu clamor. Deus sempre nos está escutando. Ao final, Ele habita em nós outros, Ele sabe todo, Ele vê todo. Hipocrisia seria fazer as coisas mientras nadie Deus veja. Se o Espírito habita em ti, lo harías delante de tu Padre, de tu Madre. Então, santifiquemos-nos com a ajuda do Espírito Santo, para cada vez mais parecermos a Cristo.
Não importa quanto tempo hayas estado na igreja, o importante é se Cristo vive em ti. Estais seguros? São 3 perguntas. Cristo vive em mim? Tem que ser sim. Ele é nascido de novo? Sim. O Espírito Santo de Deus está em mim? Sim. Tem que ser assim, porque se tens uma relação com Ele, isso já sale solo, porque todos os dias estás com o Senhor. É sim, sim. Se não é assim, buscar. A graça não está aberta. O que te impede? Que o Senhor os ajude, incluindo a mim. Hoje mesmo pode acercar-te a Ele com um coração sincero, mas tem que ser de verdade. Tem que dizer, eu quero cambiar, eu quero ter isso, mas de verdade. Porque o arrependimento é, não vou a ser mais, não quero volver a ser mais. Não é estar orando, isso é remordimento. Não é ser mais, porque eu quero. Ajuda-me, Espírito Santo de Deus. E se eu volvo a cair, levanta-me, uma e outra vez. Porque muitas vezes cairá o justo, mas Deus sempre lo levanta. Rendir tu vida a Deus. Aprendamos-nos, se estamos crucificados com Ele, lhe chamamos Senhor. Se reparais nos 4 evangelhos, se não me equivoco, nunca he visto a Judas chamar a Jesus Cristo Senhor. Sempre era maestro. Os demais discípulos lhe chamavam Senhor. Então, se hace um Senhor contigo, tu obedeces a tu Senhor, se estás crucificado com Ele. Então, que o Senhor abra os olhos e os ouvidos vuestros, irmãos, para que veáis e escuchais. Agora, nesse tempo de tinieblas, mientras vemos o cumprimento das profecias e o mundo está em um caos, vivimos uma geração onde muitos creem ser cristianos e eles creem que isso consiste em ir na igreja, ser bautizados, conhecer a Bíblia ou repetir oração. Eu posso dizer a vosotros, mira, aqui, a chave da igreja. Podeis dormir aqui. Se Cristo não habita em ti, não tens um relacionamento com o Espírito Santo, não é assim que se consiga. É buscando de todo o coração, é obedecendo, é estando firmes na palavra, é lendo a Bíblia, é ayunando, é buscando-lhe uma e outra vez. Al final, em qualquer momento, Cristo volta por sua igreja, e se é dentro de 5 minutos, o que mais me gostaria é que todos vós outros estiveras, e eu junto, aí com Ele, e que nos miráramos e, uau, Cristo, estamos aqui, vamos para a boda do Cordeiro. Ver, sempre que eu leio a Bíblia, me imagino aí. E vivimos partes da Bíblia. Vivimos. A Bíblia é um aprendizado que Deus nos antecipou. Mira, aí um agujeiro. Opa, e aí ele me desviou. O Senhor é bom, Ele não quer que nada se perda. Por isso, rasgaram a seu hijo. Ele mandou a seu hijo e lhe rasgaram em meio. Mira as manos. Há algum clavo? Mirais as manos. Está traspassada, ao costado. Tenéis toda a carne na espalda. Tenéis sangue. Porque foi aí um dia. Então, hagamos que valga a pena. E que bata em retirada todas as forças das tinieblas. Porque no mundo espiritual todo lo vê. E que sepam que há homens de Deus nessa geração. Que há mulheres de Deus nessa geração. E que temblem. Sin embargo, Jesus hizo uma declaração que estremece o coração. É um versículo muito forte. Não é o mais triste é. E todo aquele que não foi hallado em el livro da vida foi echado ao lago de fogo. Esse é o mais triste. Esse aqui é o mais doloroso. Passar na vida inteira creyendo que serve a Cristo, enganado, e naquele dia que Ele te diga: não te conosco. Nunca has empezado uma relação com Ele aqui. Natural que Deus não te conosca. É natural. Vou ler. É um dos versículos que difíceis. Por isso temos que estar atentos. Deus disse: vigilantes. A mim que me gusta muito na escatologia, a parte que diz Apocalipse, lá o Senhor me disse e me traduz assim: Apocalipse é o livro de como manter-nos vigilantes hasta a volta de Cristo. Vigilantes, porque lutamos contra ele enganador. E assim, desses servos que dizem ser Cristo, mas não têm a Cristo. É sencillo, é notório. Se vê por os frutos, quando na igreja está em Cristo, como na igreja de Filadélfia, é notório, não hace falta palavras. Se siente no Espírito, e a palavra não foi vazia, afinal a obra é do Espírito Santo. Então, naquele dia haverá pessoas que crerão ser salvas, crerão, mas descobrirão demasiado tarde que nunca tiveram uma relação com Ele. Por isso, o ministério que Deus me levanta é ensinar a ter uma relação, para que naquele dia, em el dia do Senhor, Ele diga: ven, entra em el gozo do Senhor. Porque aqui diz: e naquele dia, o Senhor dirá:
nunca os conheci. Isso está em Mateus 7, del 22 al 23. Jesus dijo: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí. Observe, dice, no es que luego te perdí, has estado y te perdí, nunca te conocí. Eso es muy fuerte, porque hay gente, he estado en la iglesia y caí al mundo. Los que son de Dios, escuchan la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios que habita en ti, Él te hace consciente del pecado, Él siempre te está buscando, pero en aquel día no va a haber excusas. Luego te perdí, no, nunca os conocí, porque Dios es sí, no es no. O estás con Cristo o no eres de Cristo. Es así, no hay punto intermedio, porque los tibios serán vomitados. Entonces, ¿estoy con Cristo o no estoy con Cristo? Pero, amados hermanos, lo importante en la vida cristiana es la certeza de la salvación. Es la pregunta más importante. ¿Me conoce Cristo? ¿Yo conozco a Cristo realmente? Hoy es el día de pensar si la respuesta es no. Tenemos que ser conocidos en el reino de los cielos. Pablo, cuando él fue a expulsar los demonios que habían pegado a los chicos que se decían ser de Dios, ha dicho: a Pablo le conozco. Hasta el mundo espiritual conocía a Pablo, cuanto más Dios. Si tenemos una relación con Dios, Él nos conoce, es natural que nos conozca, porque todos los días está ahí, todos los días está de rodillas. Señor, hoy igual es el día, Señor. Yo soy como una a veces me notáis un poco así palante, es porque Dios me perdonó tanto. Dios, cuando el enemigo me vino a buscar, y Dios ha dicho así: no, ese es mío. Como yo no puedo ser así y dar testimonio de que cuando clamas a Jesucristo, Él siempre viene, Él nunca te deja tirado, nunca. Como yo no puedo transbordar si yo me levanto y hoy es el día. Hoy puede ser el día que vamos a estar con el Señor, o igual es mi último día en la tierra, porque Cristo pagará un poco más por amor al prójimo. Entonces, mucho se te ha perdonado, mucho es agradecido. Es que no exploto. Ojalá yo pudiera tocar, y quiero que todos vosotros seáis así, si no son. Si son, gloria a Dios, porque yo te estoy conociendo ahora. Pero de eso se trata. Muchos predicadores que no tienen la presencia del Señor, es como si nos presentaras una fruta. Mira, huele, ves, wow, qué bonita, qué bien huele. No, se trata de que yo diga: toma del fruto y el sabor, Dios, la palabra, tiene que ser sentida, vivida, con amor y con gozo. Porque si no es Él, te lo aseguro que no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Tenemos un propósito. Demos gloria al Señor por todo lo que Él soporta, por el amor, por la paciencia, por la gracia y la misericordia. No merecemos nada, pero Él, en su inmenso amor, nos llama hijos. Hijos. Natural que la Biblia se llame testamento. El testamento es la herencia a los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Todo aquel que en el Señor cree. Se trata de eso, que Él nos conozca. Si había religión, si había actividad y había ministerio, pero nunca hubo relación verdadera. Por eso no se nota la presencia de Dios. Muchas actividades para Dios, pero sin Dios. Entonces el Señor dice: para que nuestra seguridad esté edificada sobre Cristo, sobre la roca que es Él, y no sobre nuestras emociones. Y aquí encontramos una verdad preciosa. Os voy a leer. La salvación verdadera produce evidencias visibles y una vida transformadora. No somos salvos por esas evidencias. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe. Pero la fe que salva jamás permanece sola, produce frutos. Entonces yo voy a leer aquí cuáles son las evidencias. Yo voy a leer porque yo estuve haciendo eso todo el día ayer. Yo puse escrito para que sea firme, para ser literal. ¿Cuáles son las evidencias para saber que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí, que tengo la seguridad de mi salvación? Os voy a leer. La primera evidencia es una fe genuina, una fe verdadera. Romanos 10, 9, capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesarmos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la fe genuina es una evidencia. Porque la fe bíblica no consiste únicamente en creer que Dios existe, como yo he leído al principio, porque los demonios también creen y temblan, Santiago 2:19, ¿vale? ¿Qué es? La fe salvadora produce obediencia. Dios nunca pidió más que obediencia.
É tão sencillo como isso. Pero obedecer cuesta. La carne es débil. De ahí el ayuno. De ahí buscar a Deus na leitura da palavra. Para fortalecer o espírito. Porque só alimentas a carne e não alimentas o espírito. O espírito é alimentado por toda a palavra de Deus. Todos os dias há que ler a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias. E se lês 5 páginas da Bíblia, em um ano la completas. E se lês 20, la lês 4 vezes em um ano. Assim eu lo he hecho. Pero com o Espírito Santo de Deus, ojo, eu uma vez he leído a Bíblia sem aceitar a Cristo como eu aún estava ao princípio e não entendi nada. Sem o Espírito Santo de Deus, é natural que alguém diga, não entendo a Bíblia, porque é ele que ensina. Satanás conhece a Bíblia de princípio ao final, mas não a entende, porque é o Espírito de Deus. Daí a importância. Por isso o Espírito de Deus foi mandado aqui. Ajuda idônea, consolador. Poner todos os vossos fardos em Ele. O fardo de Jesus Cristo é leve. Não é poner e a la tarde correr, opa, devolve-me, Senhor. Não, descansa em Cristo. É reconhecer que não posso salvar-me, não posso limpar meus pecados, não posso ganhar o céu. Necessito um Salvador. Te necessitamos, Jesus Cristo. Porque Cristo ha hecho todos por nós outros. Aí na cruz. Tendo uma legião de ángeles a seu dispor, sendo humilhado, sendo traicionado, todos os discípulos o abandonaram. Estava Juan aí com Maria. Ele poderia haver dito, me han abandonado, me han traicionado. Ángeles, já, e nós estaríamos aqui. Pero não, ele estava pensando em mim e em vós outros, homens e varões de Deus e mulheres de Deus, que estariam aqui em seu reino. Ele já sabia antecipadamente que se levantariam homens verdadeiros, então se murió por nós outros. Então, glória a Deus. A fé verdadeira cambia o centro da vida. Há uma metanoia, há um câmbio de pensamento, há um câmbio de sentir, há um câmbio na vida. E o Espírito Santo de Deus é o que faz esse milagre e essa obra. Nosso poder está em predicar a palavra. O convencimento é do Espírito Santo. Não hagamos o trabalho do Senhor, hagamos o nosso, predicar. E não é só predicar um sábado, um domingo, não. A prédica efetiva é donde quer que vayas, hablas de Cristo. O Espírito prepara todo para que possas predicar. Vamos a ver a segunda evidência. A segunda evidência é quando uma pessoa nasce de novo, ela odia o pecado, luta contra ele, porque deseja agradar a Deus. E é o Espírito Santo que põe esse sentir em nós outros. Não significa perfeição, significa transformação. Porque em livro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, diz: assim que arrepentidos e convertidos, para que sejam borrados vuestros pecados, e és echado no fundo del mar, e aí lo estão. Cuidado com os irmãos buço, que nos vão aí, traem do fundo do mar sobre a superfície, né, irmão Josué? O que é aí no fundo? Nova criatura somos. Significa transformação. Quando o filho pródigo voltou ao padre, não só sentiu tristeza, regressou. Então, Deus espera que aqueles que estão em los maus caminhos regressem ao padre. O crente sigue lutando com o pecado, mas todavia falhamos. E queremos ser perfeitos, pero esse é um corpo corruptível. Pero o Senhor nos dá força, porque Ele é Deus é impossível. Aunque seja assim, conseguimos vencer. Pero há que haver um querer, e necessitamos dela graça, para que não nos exaltemos. E já não posso viver cômodo dentro do pecado, porque o Espírito Santo de Deus não te vai deixar. Ele habita em ti, Ele é santo, a casa é limpa, temos que estar dentro dele. Cada vez que cai, o Espírito Santo te leva novamente ao arrependimento. O verdadeiro cristiano não ama seu pecado, ama Cristo. E precisamente porque ama Cristo, duele quando falha. Então, o Senhor se incumbe de levantar-nos uma e outra vez. Se trata de não desistir e de que querais realmente cambiar. Deus se trata. Na terceira evidência, o livro de 1 de Juan 3,14 declara: nós outros sabemos que hemos passado de morte à vida e que amamos os irmãos. O que não ama seu irmão permanece em morte. Não podemos dizer que servimos a Cristo se estamos em pleito com os irmãos. Há que haver perdão. Porquanto Deus nos perdonou, devemos perdonar para ser perdonados. E também disse: nós outros sabemos. Ele ressalta bem, sabemos. Ele habla de uma seguridade. Por quê?
Porque quando Cristo entra no coração, Ele cambia todo. De maneira que passamos a amar mais, perdonamos mais, servimos mais e oramos mais uns por os outros. Nos duele o sofrimento ajeno. Passamos a ver como nos gostaria que aquela pessoa nos tratara se fora nos outros. É o Espírito Santo. Nos dá esse sentir. Incluso empezamos a amar pessoas que não amávamos antes. São as evidências. Está aí. Por isso a importância de autoavaliação diária. Se existe alguém a quem me nego a perdonar, então aí já tens um problema. Pode ser autoavaliação. Tenho todo mundo perdonado? Sim. Aunque eu fui delante de pessoas que eu tinha a razão, eu fui pedir perdão. Hoje eu sou totalmente livre. E não sabes o gozo e o alívio que é isso. Porque se há alguém que não podes perdonar, tens um problema. Porque o Espírito Santo sempre nos leva novamente ao perdão. Ele nos leva. Não podemos dizer amar a Deus mientras vivimos llenos de ódio, remordimento e falta de perdão. Seria hipocrisia dizer: mira, eu odio a meu irmão que tenho ao lado e que veio, e amo a um Deus que não veio. Se tens a tua irmã a tu lado e não és capaz de amar-lhe, como podes dizer amar a Deus? Então Deus nos ensina: ama a tua irmã, principalmente na Santa Cena. Busca a tua irmã, busca o perdão e assim participa. Porque se trata de perdão. Os que não perdonem não serão perdonados. É muito importante. Se há alguém que tem alguém com que tienes a razão, que estás tu no certo, perda a razão e ganhe a paz. E en esto conocerán que sois mis discípulos, se tuvieseis amor los uns por los outros. Juan 13:35. Porque o amor bíblico perdona, sirve, restaura, transforma, há uma metanoia, busca o bem del prójimo, porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao prójimo. Se me está dizendo que não ama ao prójimo que está ao lado, já temos um problema. A quarta, fruto do Espírito Santo, não são frutos, é o fruto. Gálatas 5, del 22 al 23. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, domínio próprio. E observe algo hermoso. Jesus Cristo dijo: por los frutos. E ele ressalta isso em Mateus 7:20. Pero Jesus Cristo não ha dicho por las emociones, por las palabras, por la forma de predicar. Não, é por los frutos. ¿Vale? Por sus frutos. Porque o fruto evidencia como está a raiz do árbol. Onde está tu raiz? Em Cristo. É uma base sólida, como a palmeira, 7 metros para arriba, 7 para abaixo. Não há quem la derrumbe. O que está em Cristo está edificado sobre a roca. Mirar essas evidências, porque o árbol sano produz fruto, né? Um coração regenerado, uma vida santa, uma vida limpa produz frutos. É inevitável. É como os bonsais que eu tenho. Chega a primavera, florescem e dão frutos. Porque sua natureza é dar fruto. E nós outros somos assim. Nós somos el injerto. Jesus Cristo não ha dicho na parábola: um pouco mais de tempo para abonar. Quando Deus Padre foi talar o árvore, um pouco mais de tempo que abono. Eis-nos aqui frutificando, para a honra e glória de Jesus Cristo. Porque eles dizem uma coisa: nos dones impressiona muito. Uma pessoa vem, sanado está, expulsa um demônio, impressiona. Pero o fruto transforma. E não se trata de impressionar, se trata de transformar. Porque se não eres transformado, não vas para Ele. São evidências que Deus nos deixa para saber: estou limpo, estou em evidência, já estou dentro do reino. Sei que tenho a certeza que se hoje chega a minha hora, vou contigo, Senhor. Porque as evidências hablam por si solas. E o mais importante, os irmãos testificam os frutos uns de outros. É muito importante congregar, porque assim nos edificamos. Glória a Deus. A quinta evidência, a perseverança. Vou estar lendo essa parte. Mateus 24:13 disse: mas el que persevere hasta el fim, este será salvo. A fé verdadeira resiste. Vou falar da fé verdadeira e dela que não é verdadeira.
Las pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe. Así como Dios dice que la plata y el oro tienen que pasar por el fuego para limpiar las impurezas, nosotros también, porque es en la prueba que somos fuertes, es en la prueba que Dios nos da fuerza, que nos limpia, que nos purifica, y ahí es donde probamos que lo que nuestra boca dice, porque Dios ya sabe, es lo que estamos haciendo. Probamos para nosotros mismos que lo que decimos está en lo correcto, porque la prueba, por eso es una prueba, los que aprueban, los que no aprueban. Entonces las pruebas autentican la autenticidad de nuestra fe. La fe superficial desaparece cuando llega la enfermedad. Hay un hermano aquí que llegó a una enfermedad y no desapareció su fe, gloria a Dios. La evidencia mostró que tiene una fe sólida. En las dificultades, la fe débil desaparece, en las pérdidas y principalmente en las persecuciones. Pero la fe verdadeira permanece, porque Cristo es el que lo sostiene. Podéis ver com os irmãos de Nigeria. Nadie nega a Cristo. Eu não he visto a nadie negar a Cristo aí. Glória a Deus, que Deus nos tem aqui. Oremos por eles, por os que estão perseguidos em China e em outras partes do mundo. Oremos, a oração seja mundial. Santiago 1:12 declara: Bem-aventurado é o varão que suporta a tentação. A perseverança não significa ausência de lutas, significa permanecer confiado em Deus em meio de elas, porque como conheces a Cristo, sabes que Ele vai estar a tu lado até o final. É sempre até o final. Não porque o crente seja forte, sino porque Cristo nos sostene. Porque há dias em que choramos, há dias em que dudamos, há dias em que sentimos que não podemos mais, mas seguimos caminhando porque confiamos em Cristo. Porque Ele tem que ser nossa base. Não todos os dias vamos a despertar igual, mas durante o dia o Senhor nos vai sosteniendo e nos vai dando força, porque Deus não abandona a obra que começou. Isso é muito bonito. Em Filipenses 1:6 declara: El que começou em vosotros a boa obra la perfeccionará. Que esperança! Você que há esperança, Ele está perfeccionando. Temos que dar o passo para que Ele siga perfeccionando uma e outra vez hasta sua volta. Que esperança! Nossa segurança não descansa em nossa força, descansa na fidelidade dele que é fiel. Ele prometeu que estaria com nós, Ele prometeu que volveria. Eu creio, eu espero nisso, eu vivo isso todos os dias. A sexta evidência é a hambre por santidade. El que está em el Senhor busca a santidade. Mateus 5:6 diz: Bem-aventurado el que tem hambre e sede de justiça, porque será saciado. Essa é outra evidência. Ter hambre e sede, vendo o mundo corrupto como está. E não hace isso porque quer ganhar a salvação, sino porque já ha sido transformado por la gracia. Glória a Deus, os que já han sido transformados. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, para finalizar, eu posso dizer uma coisa para vosotros. Com o que habéis escuchado hoje, de las evidências, pode passar duas coisas. Alguns passarão e dirão: mira, estou perfeito, glória a Deus. Outros dirão: alguns sim, algumas não. Outros dirão: nenhuma. Deus mío, guarda os pés de Cristo. Então, escute o que diz 1 de Juan 5:13. Estas coisas os he escrito para que sepais que tenéis vida eterna, ou seja, seguridade. Se nascemos na autoanálise, temos que ter essa segurança. Deus quer que seus filhos vivam com segurança. Ele quer que vivamos assim, não com arrogância, nem com autossuficiência. Ele quer que tenhamos a segurança que estamos em Cristo, porque conhecemos a Cristo, Ele nos conhece e o Espírito Santo nessa caminhada nos guia hacia Ele, hacia a vida eterna, transformando-nos dia tras dia. Mas há que haver querer. O Espírito Santo é um cavalheiro. Deus nunca hace nada se não lhe permites. Não é com o inimigo que abre as brechas e ele entra. O Espírito Santo é cavalheiro. Nós aprendamos a buscar Ele. Se o Espírito Santo ha mostrado essa realidade, não endurezcais vossos corações. Buscar-lo, porque a boa notícia do Evangelho é que Cristo sigue llamando, como eu he dicho, os pecadores ao arrependimento. Aún há graça, aún há perdão, aún há tempo. A certeza da salvação não nasce de dizer eu sou bueno, nem de afirmar eu vou à igreja, nem sequer de recordar momentos. Nossa certeza descansa em 3 fundamentos: a obra perfeita de Cristo, quem morreu e ressuscitou para salvar a los que creem, nós outros ressuscitaremos com Ele.
las promesas inmutables de la palabra de Dios, que aseguran vida eterna a todo el que confía en el Hijo, confiamos en el Señor, y la obra transformadora del Espíritu Santo, que produce fruto en la vida del creyente. Entonces, buscamos essa autoanálise, buscamos del Senhor, podemos examinar-nos sem temor, porque o propósito do exame não é destruir nossa esperança, sino fortalecer uma segurança que descansa em Cristo. Então, se hoje ha hecho a autoanálise e falta algo, busca del Senhor. E se necessitas ajuda, aqui estamos nós outros para ajudar, para guiar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não espere amanhã, o dia é hoje de buscar ao Senhor, porque o Senhor quer. Agora demos o primeiro passo de fé, porque o Senhor, aún assim, nos ensina a autoanalisar para estar seguros de que seremos salvados, que nadie esté em tinieblas e na dúvida, porque o Senhor é um Deus de ordem, se Ele ha dicho, Ele cumpre. Por isso se chama o pacto de la nueva sangre. El que tem um pacto tem um vínculo. Ele prometeu, Ele cumpre. Há um cumprimento moral. Então Deus sempre avisou antes e cumpriu depois. Antes era a arca, vindo o dilúvio. Cristo está vindo. É o mesmo. Entrais em el arca, entrais em Cristo. A palavra de hoje é a palavra que o Senhor ministrou para que eu traga para os irmãos. Tengamos a plena segurança de que somos salvados, amém, de que estaremos com Cristo e que estaremos juntos em la boda del Cordeiro, em la segunda venida, em los 1000 anos de governo, em la nueva terra, em el nuevo cielos e para toda a eternidade com aquele que era, que é e que há de vir. Jesucristo, autor e consumador de nossa fé, nosso Senhor, nosso amado Deus, nosso Papá. Aprenda a ter a Deus como Padre. Eu sou órfão de madre e padre, e o Senhor é meu Padre. Poner a confiança em el Padre.